Ele inventou o vento para aventar o amor. Uma chuva bem chovida para chover pé de fulô. Já fez poemas com rimas, isso tudo para conquistar a amada. Hoje a gente recebe aqui no episódio do Papo na Boa Vista Chico Bezerra, um dos maiores compositores da atualidade. Eu começava aqui com ele antes, e aí nesse novo disco que ele traz, mais recente, são 14 composições, 15 melhor, juntando com as outras, já são quase 400. Uma carreira breve, porque ele começou quando muita gente já pensa em parar. Chico, obrigado pela tua presença. Obrigado, é uma satisfação enorme receber você aqui. Eu já queria começar com um disco novo, né? São 15 composições. Você traz aqui nomes interpretando as suas canções, como Flávio Leandro, tem Geraldo Maia, tem Chico César, tem Rogério Rangel, tem Santana o Cantador, Nádia Maia, ou seja, é uma seleção do que a gente tem de melhor na música popular nordestina, a gente pode dizer assim, e tudo com a tua assinatura. Pois é, a alegria é grande estar aqui com você, com o Paulo, com o Jackson, no podcast Conversa na Boa Vista, é isso? Exato, Papo na Boa Vista. Papo na Boa Vista, é a mesma coisa. Mas é alegria é grande. Esse disco é o nosso 14º, é o último, mais recente, melhor dizendo. E meu último disco é sempre o meu melhor disco, porque é um acúmulo de experiências, né? A gente vai acumulando conhecimento e vai fazendo a coisa sempre tentando melhorar para que o público que gosta de nossa música continue gostando. Eu comecei falando, brincando um pouco sobre a tua carreira artística, e aí é bem interessante, porque você me contava que começou como funcionário de um banco, inclusive tem até uma questão que a gente vai trazer daqui a pouquinho aqui, que Chico foi um pouco saudoso ao chegar nesse local, saudosista melhor. E aí você começou a sua carreira quando se aposentou do banco. Mas claro que assim, já tinha composição guardada, já era uma prática, já escrevia alguma coisa, mas preferiu não juntar o trabalho como bancário com o trabalho como compositor. Por quê, Chico? Tinha um baúzinho com algumas canções que eu fazia desde sempre, desde a juventude, desde a adolescência, e ia guardando. E era funcionário do Banco Central, era inspetor do Banco Central, ou seja, eu vivia fiscalizando as coisas erradas que existiam aí no meio do mundo, e hoje eu faço música, quer dizer, uma coisa completamente diferente. E só comecei depois da aposentadoria porque eu tinha certeza, plena convicção, de que não faria as duas coisas simultaneamente com qualidade. E eu sou muito preciosista nesse particular, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, embora nem sempre consiga, ninguém é perfeito, mas eu primo por isso. Então eu achava, não dá certo, eu trabalhando durante o dia para fazer música à noite, nem vou fazer meu trabalho de uma forma bacana, nem vou fazer música que preste. Então eu aguardei a aposentadoria e sim, dei início a essa carreira no ano de 2000, quando eu fiz o Forró Bochote 1, um disco com 12 canções minhas, todas minhas, nessa época eu não conhecia ninguém, não tinha parceiro. Hoje eu dou graças a Deus 200 vezes ao dia pelo fato de ter muitos parceiros. E então surgiu aí o Forró Bochote. E esse agora, esse mais recente, é o 14º dessa trajetória iniciada há 22 anos atrás. Como é que foi o primeiro? Assim, você já disse pra gente que não conhecia ninguém. Como é que foi encontrar os intérpretes e como é que foi ver a sua música começar a fazer sucesso? Eu contratei duas pessoas, dois rapazes, amigos meus, contratei um modo de dizer, chamei, convidei-os e eles aceitaram o convite de cantarem 12 músicas minhas que virariam o Forró Bochote 1. Foi Nico de Pádua e Serginho Luiz. E aí saiu esse primeiro disco, que seria a princípio um demo, né? A minha ideia era fazer música e entregar as pessoas para gravarem por aí, os forrozeiros de então. Mas aí mandei para 12 ou 15 pessoas, Maciel, Santana, 15 forrozeiros. 2 me retornaram. Um foi Maciel, que é a quem eu sou grato até hoje, que hoje é meu parceiro queridíssimo pelo talento e pela amizade. E outra foi Irá Caldeira, que disse, Chico, isso não pode ser simplesmente um demo. Isso está tão bom, isso tem que ser um disco. Vamos botar esse disco para frente. Eu acreditei em Irá, minha amiga também queridíssima, e aí saiu o Forró Bochote 1, pronto, e foi o começo da história. E depois saiu o 2, o 3, etc. Eu fui conhecendo as pessoas, começaram a gravar minhas músicas. As pessoas foram lhe conhecendo também. Exato. E aí comecei também a
agregar parcerias à minha música, né? Que, como eu disse antes, é uma coisa que eu agradeço aos deuses hoje imensamente, o fato de existir a parceria. Eu fazia música, mas passava 3, 4 meses pensando, porra, essa música já existe, está parecida com alguma coisa, era uma tortura mental, né? Porque eu tinha medo de estar plagiando alguém. Isso é muito comum. Depois eu descobri que todo compositor tem essa neura também. E aí comecei a descobrir. Hoje eu faço muito pouco melodia. Faço eventualmente 2, 3 por ano, mas hoje eu dou prioridade aos meus parceiros. E tenho parceiros como Chico César, como Maciel Melo, como Santana, como Petrúcio Amorim, quer dizer, Xangai, um monte de gente de qualidade que me auxilia, me ajuda no fazimento das canções. E aí, como é que foi esse contato, Chico, do baú, né, das músicas guardadas no baú, para as músicas que tocam no rádio, as músicas que fazem sucesso, que ganham não sei quantas versões, que percorrem o mundo inteiro em mais variadas vozes possíveis. Como é que foi isso para você, assim? Perceber que aquilo que você fazia e que tinha medo de mostrar muitas vezes, na verdade, era essa pedra preciosa. São os acasos da vida, né? À medida que se ia gravando as músicas e elas iam sendo difundidas, as pessoas conheciam e começavam a se interessar e começaram a me pedir música para gravar. E daí até ter hoje o repertório que eu tenho de gente de muita qualidade que grava minhas canções, foi um passo, num período de tempo assim, muito rápido. Hoje eu sou muito grato a todos eles. Aí me perguntam muito quem é o melhor intérprete de Se Tu Quiser. E eu não sei dizer, porque cada artista, cada cantor tem sua peculiaridade. Teve algum que surpreendeu, por exemplo? Alguma versão assim que você falou assim, isso aqui eu não esperava? Tem, gravaram em inglês. Né? Quando mandaram para mim, que eu disse, pô, minha música em inglês, eu não sei inglês, nunca soube. Gostava de francês no tempo de colégio e tal. Aí me surpreendeu, realmente me surpreendeu. Mas sempre surpreende, porque todo mundo tem um toque pessoal, né? Que confere a música e torna ela diferente das outras gravações anteriores. E o que é interessante, eu já ouvi inclusive, e gosto muito, eu arrisco no violão, gosto muito da versão dela um pouco mais rock. Eu ouvi, tem um pessoal chamado Projeto Sal, se não me engano, e eles têm essa pegada mais... Tem. Uma pegada diferenciada. Chico Sainz, essas coisas assim, meio mangue, uma coisa, né? mais mangue beat, que é bem, bem bacana mesmo. Quando eu ouvi, eu falei assim, opa, calma aí, rapaz, tem... Mas foi Se Tu Quiser. Foi Se Tu Quiser. Projeto Sal é de Jader, que hoje está em carreira solo. Você podia até trazê-lo aqui, ele tem uma história muito bonita para contar. Sugestão. É filho de Fábio, da Passa Disco, que tem uma loja de passa, um batalhador remanescente do tempo de lojas de disco, né? E Jader é filho dele. Na verdade. Guerreiro. Paulo até conhece ele. E Jader está iniciando a carreira agora, uma carreira muito promissora. Eu gosto muito do trabalho dele. E eles realmente gravaram, Se Tu Quiser, num formato diferente do convencional, do que já existia. Como é que é para você assim, ouvir uma versão diferente da tua música? Adoro, muito bom, pô. Porque a música confere essa possibilidade, né? Ela dá esse espaço para que você brinque, no bom sentido, claro, e faça as versões que queira fazer, desde que não destoem da melodia, né? E não transgridam no que toca a letra. Então, se respeitar esses dois quesitos, pode fazer, porque como salsa, como samba, como valsa, como rock, do jeito que quiser. Como é que é a inspiração para tu, Chico? Inspiração é uma coisa que ninguém sabe explicar, mas eu tenho a impressão que eu invoco as coisas divinas, sabe? Às vezes você está num lugar e ela baixa, não sei como, quando você menos espera, vem a ideia, às vezes uma frase solta, às vezes um verso. Eu registro, na hora eu registro para não esquecer. E no tempo que eu fazia melodia com mais frequência, eu andava com gravadorzinho. Hoje tem o celular, né, que cumpre essa missão. Mas a inspiração é isso aí, não tem explicação não. Ela acontece nas horas menos improváveis, dormindo, sonhando. Eu acordo, perdi muita letra, muita ideia boa, dormindo. Acordava, tinha preguiça de levantar para anotar. No outro dia, disse, amanhã eu me lembro. Aí não lembrava. Perdia, não lembrava. Esse amanhã não chegava para lembrar. O amanhã que não chegava nunca. Amanhã que se transformava no ontem. E tem um outro lado também. A gente observa, por exemplo, principalmente agora com a crescente do sertanejo universitário,
existem os compositores que praticamente fazem um trabalho em horário comercial, eles trabalham para produzir música. Sim. Muitas vezes a qualidade é questionável, dependendo do público que ele vai atingir, a gente não gosta e tal, enfim. Para você não funciona assim. Para você funciona no momento mesmo que a música vem, às vezes com melodia ou não, a ideia surge e dali você discorre. Para mim não funciona porque eu não saberia fazer dessa forma, sabe? Alguém me encomendar, olha, faço uma música falando de traição da mulher que saiu com o seu amigo mais querido, coisa do tipo. E aí eu não sei, bicho, por mais que eu me esforce... Por encomenda não dá. Eu sou incompetente mesmo, assumo essa característica, não dá para fazer. Eu prefiro fazer a coisa como ela acontece naturalmente, inspirada no que vem pela alma, né? Passando pelo coração. Eu prefiro assim. Qual foi o primeiro artista que fez uma interpretação de uma canção sua e que teve uma repercussão grande assim? A primeira música minha gravada foi a que veio a ser no futuro a mais gravada de todas, Se Tu Quiser, né? E foi gravada por Zé Bicudo. Embora Maciel Melo, meu queridíssimo amigo, querido mesmo poeta, diga que foi ele quem primeiro gravou. Na verdade, ele gravou no segundo disco nosso, como shot, mas Zé Bicudo foi o primeiro a gravar no ritmo de arrasta-pé. Meu amigo Zé Bicudo, que inclusive está adoentado, está sem poder tocar mais sanfona, e foi quem fez meu primeiro disco. Os meninos recorreram a Maciel. Maciel, indica uma pessoa para fazer, eram amigos de Maciel, indica uma pessoa para fazer. Maciel está envolvido na minha história por várias razões, vários motivos, e desde o início, desde sempre. E aí Maciel indicou Zé Bicudo, e foi uma indicação perfeita. Foi muito bom. Nesse tempo aí, nessa tua trajetória, nesses 22 anos oficiais, vamos dizer assim, né? Porque tem um tempo lá atrás, pregresso que você já escrevia e tal. Qual foi a situação mais curiosa que você passou como compositor? Uma vez eu era muito fissurado em acompanhar, ainda sou resquício do meu tempo de funcionário público, os controles. Eu tenho planilha de tudo, eu sei exatamente, não sei de qual, mas tenho registrado no Excel, no meu computador, quantas pessoas gravaram, a quantidade de parceiro que eu tenho. Eu ia atrás, saiu uma música minha, que às vezes você não toma nem conhecimento, né? Toda esquina hoje tem um home studio, e o pessoal grava e você nem sabe que gravaram. E eu às vezes ficava procurando no palco MP3 na internet. Uma vez eu descobri um cara de São Paulo, não me lembro o nome dele, e descobri também o telefone, ele tendo gravado Se Tu Quiser. E eu liguei para ele. Disse, fulano, hoje eu não sei mais nem o nome, até porque eu abandonei essa prática de procurar essas coisas, eu não vou mais atrás disso, não. Fulano, olha, eu sou Chico Bezerra, sou autor da música Se Tu Quiser, que você gravou, ficou muito bonita, eu ouvi não sei aonde e tal, e eu queria que você me mandasse o CD. Nesse tempo se fazia, hoje as plataformas. Né? Aí ele disse, olha, eu acho que você devia ligar para mim para me agradecer por eu ter gravado sua música. Aí eu comecei a pegar, né? Pô, o cara, eu disse, olha, eu até agradeceria se você fosse um Elba Ramalho, se você fosse um Xangai, se você fosse... Aí disse uns 8 ou 10 grandes nomes que gravaram. Aí o cara chegou e disse assim, e outra coisa, eu não vou lhe mandar, estou morrendo de sono e eu vou dormir. Pá! E bateu o telefone na minha cara. Eu disse, mas rapaz, esse é um episódio assim, mais curioso, mas tem outros tantos. Mas esse me marcou, eu nunca esqueci. Isso faz uns 12 anos, 15 anos, mas eu nunca esqueci. A grosseria, né? A falta de educação, de estilo desse rapaz de São Paulo, que desapareceu. Acho que também não merecia fazer sucesso com esse tipo de comportamento. Uma postura dessa, né? Infelizmente. O compositor, Chico, como é que funciona para vocês? A gente sabe que tem o ECAD que faz o recolhimento, paga para vocês, eu não sei como é que funciona isso, se é por mês, a cada 3 meses? Mensal. E vocês sabem ao certo quantas pessoas gravam vocês, quantas pessoas pagam o ECAD? É necessária autorização do compositor para poder o outro artista gravar? Deveria ser, deveria. Estou falando do condicional, porque realmente isso não acontece na realidade. Né? O ECAD é uma brincadeira de mau gosto, eu recebo todo mês, isso eu não tenho do que negar, eles repassam. O ECAD é assim que funciona, tem várias sociedades, 8 ou 10 sociedades,
que o ECAD distribui para eles, o compositor é filiado a uma delas. E essas entidades, essas sociedades repassam para o compositor o que o ECAD encaminha. Descontado, naturalmente, é uma taxa de administração e tal. A minha é UBC. Todo mês, dia 25, quando o dia 25 é um sábado ou domingo, eles antecipam para o dia imediatamente anterior. Nunca deixei de receber. Todo dia 25 é acreditado na minha conta, um dinheirinho lá, que se eu fosse viver dele, eu não teria o padrão de vida que eu tenho. Seria muito difícil. Mas, enfim, isso aí eu não posso reclamar. Agora, o quantum, o volume do que é acreditado em minha conta, eu tenho certeza que não corresponde à realidade, sabe? É o que é ou deveria ser arrecadado. Porque também existe a arrecadação feita, no caso das rádios, né? As rádios pagam também para rádio, CAD, eventos que são realizados, rádios, shows, peças, tudo que tem música envolvida, eles pagam uma taxa para CAD. Tudo. Não sei se o ECAD fica com boa parte disso. Não sei se o artista que realiza o show informa devidamente que músicas foram executadas, né? Tudo isso é um não sei imenso. O que eu sei mesmo é que eu recebo todo mês, isso eu não posso contestar nem negar, mas numa quantidade bem menor do que eu imagino que deveria receber. A gente, infelizmente, aqui no Brasil sofre muito pela propriedade intelectual. As pessoas não gostam de pagar por as ideias, né? Pela criatividade, infelizmente. Ô Chico, esse disco aqui, foi quanto tempo para que ele ficasse pronto, para que você encontrasse os intérpretes adequados para cada canção? Isso foi gerado na pandemia, né? E executado, a ideia foi da pandemia, os contatos e tal, e a partir de outubro, novembro do ano passado, a gente entrou em estúdio e deu seguimento à gravação final. E aí, deu muito trabalho, não? Dá, porque tem muita gente de fora, então você tem que pegar os tons de todo mundo, né? Tem que ir para o estúdio, fazer os arranjos e tal. Dá um trabalhinho, mas é um trabalho prazeroso. Quando você vê o resultado, você fica muito feliz e acha que se todo trabalho que houver for desse tipo aí, vamos trabalhar. Acompanha o passo a passo ou você deixa na mão dos produtores? O produtor sou eu. Fico no estúdio, escolho os intérpretes, dou pitaco nos arranjos. É um trabalho, como eu lhe disse, prazeroso. Eu adoro o estúdio, gosto muito de acompanhar, né? E me cerco também, talvez por isso, eu me cerco de grandes músicos, né? Isso aumenta o prazer de você entrar no estúdio e ver aquele monte de músico de primeiríssima qualidade executando sua obra. Isso é muito bom. Aí depois vem um Chico César, vem uma Cristina Amaral, um Marcel Belo, um Santana, uma Nádia Maia, que são pessoas que estão nesse disco, Geraldo Maia. Aí você completa a sua felicidade. Você vê que vale a pena fazer o que a gente faz e não é tão difícil ser feliz. Basta que a gente faça o que a gente tem vontade de fazer. O Chico, você me contava aqui nos bastidores que quando se aposentou do Banco Central, você via, inclusive, colegas seus que ficavam naquela situação da aposentadoria e sem saber o que fazer, né? E aí, isso te levou para a música. Foi exatamente o que eu faço agora que te levou para esse caminho. Eu com 50 anos, na época a gente se aposentava ainda relativamente novo, hoje não mais, mas eu com 50 anos, meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora que eu não tenho mais a obrigação de vir para o banco todo dia trabalhar? E aí surgiram algumas opções, eu pensei em cinema do ponto de vista de... Técnico, né? De produzir o cinema. Não, de ver. De ver o cinema, de ver os filmes. Com um mês eu estou cansado, não aguento mais passar em frente ao São Luís. Depois pensei em viajar. Viajar exige dinheiro, que eu não tinha, nem tenho, nem nunca tive, nem quero ter, né? Como é que eu vou viajar sem ter dinheiro? Aí me lembrei da música, que era uma coisa que eu fazia desde cedo, desde adolescente. Fazia e guardava um baúzinho lá cheio de coisas. Eu acho que eu vou tentar isso aqui. Nessa trajetória toda, Chico, qual foi o mais complicado? O disco que assim demorou mais a ficar pronto? Olha, tem um disco chamado Cantigas de Sanfoneiro, que são minhas parcerias com os sanfoneiros. E aí tem Luizinho de Serra, tem Adelso Viana, são 14 sanfoneiros, dentre eles próprio Dominguinhos, né? E Gonzaga, que eu tenho uma parceria póstuma com Gonzaga. Como é que foi isso?
Foi o Jereba Barreto. Jereba é do tempo da Tropicália, daquele tempo lá que começou a Tropicália com o Gil, com aquele povo todo. Jereba era desse movimento. E fez um disco chamado Luas do Gonzaga. Eram canções de Gonzaga, instrumentais, e ele convidou Chico César, Fagner, 12 compositores, 14 compositores para letrar as músicas instrumentais. Gente importante, o mais bestinha era eu. E sobrou uma para mim, que foi Piso de Mansinho. Então, essa música é de Gonzaga, a melodia é de Gonzaga e a letra é minha. E esse disco deu trabalho por isso, porque era gente de Fortaleza, de São Paulo, de Salvador, essas parcerias inéditas que eu tinha com Dominguinhos e tal, foi o disco mais trabalhoso e também um dos mais prazerosos. Você me contava que tem uma história muito curiosa envolvendo Dominguinhos. Rapaz. Que tudo começou de uma amizade, virou uma parceria. Como é que foi isso? Isso é isso mesmo ou é o contrário? Não, é por aí. Toda entrevista minha eu tenho que contar essa história porque ela lava minha alma e deixa meu ego bem massageado. Dominguinhos tornou-se um amigo querido, né? Por conta de outra amizade que eu tinha com o Paulo Vanderlei, que era quase filho dele. E quando Dominguinhos vinha aqui, eu grudava nele, dava assistência, passava, pegava, levava para almoçar, levava não sei para onde. Precisava tomar injeção nesse tempo, as farmácias não podiam aplicar injeção, tinha uma contraindicação da Anvisa para isso, mas eu conhecia um farmacêutico amigo meu, levava ele lá, o cara aplicava. Quer dizer, essas coisinhas. Almoçávamos juntos e tal. E um belo dia eu estou em casa e recebo uma ligação, um telefone, e ele diz assim: Chico, eu tenho umas musiquinhas aqui, eu queria que tu botasse letra. E eu disse: quem está falando? Eu conheci, né? Ele disse: é Domingos. Ô, seu Domingos. Aí conversamos um pouquinho, eu peguei, levei ele para casa de Paulo Vanderlei, lá em Aldeia, para aquelas bandas, ele com a sanfona, e chegou lá, a gente passou o dia lá. E ele pegava a sanfona e disse: Chico, isso aqui pode ser um shot. De improviso, tudo de improviso. Isso aqui é um baião, Chico, vê como é que fica. Isso aqui eu acho que uma valsa ficaria. Nessa brincadeira foram 12 músicas que ele pediu para eu colocar música. E o meu maior orgulho, a minha maior vaidade é exatamente essa. Porque você chegar para o cara e dizer: seu Domingo, me dê uma música aí para eu botar letra, é uma coisa. E o cabo, um gênio da estatura de seu Domingo, chegar para você e dizer: Chico, eu tenho uma musiquinha para você botar letra, é outra história, né, bicho? É um porra. Ainda hoje eu me vanglorio disso, é uma grande vaidade e orgulho que eu tenho na vida. E isso rendeu um disco. Essas 12 músicas saiu Luar Agreste no Céu Cariri. Luar Agreste, o Agreste Garanhuns dele, e o Céu Cariri, o meu Cariri, que eu sou do Crato, Cariri cearense. Esse disco é maravilhoso, da capa, da concepção da capa até o disco em si, as melodias, também não podia ser diferente. Música de Dominguinhos, melodia de Dominguinhos, não tem nem o que dizer, não precisa nem falar. É uma grande alegria que eu tenho nessa vida de compositor, foi essa, uma das maiores. O Crato que é um celeiro artístico também, né? Tem umas pessoas, tem. Embora eu seja de lá, mas foi muito pouco. Eu nasci no Crato, minha mãe foi me ter no Crato. Mas o DNA é de lá. O DNA é de lá. Mas fui embora para Fortaleza por 3 meses e voltava lá muito esporadicamente. Ali, o Crato, aquela outra área também de Sobral, tem muito artista do Ceará que vem de lá. São lá dos opostos, né? Crato é do Cariri, é do sul do Ceará, e Sobral do norte. Mas são 2 celeiros. Passei por lá rapidamente há alguns anos. A configuração do local é muito interessante, é bem diferente da... E é um vale, né? Quer dizer, pode ser a seca que for, mas aí no Crato, ali na região do Cariri, nunca seca, tudo sempre verdinho, porque a água toda, né, escorre para o vale. E aí irriga a terra e é tudo verde. Como é que tu traz isso nas tuas músicas? Eu fiz Senhora do Crato, por exemplo, que é uma homenagem a Nossa Senhora da Penha, que é a padroeira do Crato. E eu sempre falo, né, embora tenha ido poucas vezes lá, mas as vezes que fui deixaram marcas indeléveis na memória da gente, e isso sempre se transforma em inspiração para a música, de uma forma geral, falando das plantas, dos passarinhos, etc. Já teve alguma situação, Chico, de você estar em algum local, num restaurante, num bar, e aí tocarem tua música e não se darem conta de que o autor daquela canção estava ali? Já aconteceu, e eu sou muito tímido. Minha mulher que às vezes
né, se expõem, olha, essa música é daquele rapaz ali que está ali e tal. Mas eu fico morrendo de vergonha. Na gravação do show de Maciel Melo, do DVD de Maciel Melo, ele canta Se Tu Quiser, e quando ele foi cantar, ele disse, essa música é do maior poeta, aí fez aquele carnaval que ele sempre faz, e eu na cadeira me encolhendo, me abaixando, cada vez que ele, sabe, ele me procurando na plateia, e Dulce aqui do meu lado, né, me segurando para eu me levantar, e eu não me levantei. Eu acho que ele nem soube que eu estava na gravação, soube depois. Imaginava um dia fazer tanto sucesso? Não, nunca pensei não, e sucesso é uma coisa muito relativa, né, quer dizer, o sucesso eu faço, porque o sucesso para mim é fazer o que eu gosto, sem me render aos modismos, essas coisas todas. Isso para mim é o sucesso. Mas tem gente que acha que sucesso é tocar no mundo todo e ganhar rios e rios de dinheiro. Isso parte disso você faz. Tocar no mundo inteiro você toca já. Falta o rio de dinheiro. Falta o rio de dinheiro. Parte disso já faz. Pois é. Já foi gravado em inglês, como você falou. Foi. Enfim, a música já percorreu os outros lados do mundo. Acho que isso para o compositor... Quem trabalha com música sabe que a música ela é uma linguagem universal. A música ela pode ser em qualquer idioma, que se ela for boa, ela toca a pessoa. E isso aí não tem como a gente explicar. Ela toca ainda que não seja boa, porque esse conceito de boa também é uma coisa muito relativa. Verdade, né? Verdade. O que eu acho que é bom para o Paulo pode não ser, o que é bom para ele, para mim pode ser uma porcaria. Né? Mas a música, independente disso, toca, né? Algumas pessoas de forma diferente. Diziam que na Grécia Antiga, por exemplo, a música era proibida porque é impossível você não se manifestar com a música. O mínimo que você vai fazer é bater o pé no chão, no mínimo. Fora isso, toda a repercussão que ela pode causar no indivíduo, tamanho poder que a música tem. Basta que se imagine um mundo sem música. Já pensou uma novela sem música? Sem graça. Um filme sem música? Um mundo sem música? Seria uma tristeza, uma tragédia. Você falou sobre modismo, Sim. Chico. O que mais te incomoda hoje na música? O que mais me incomoda na música hoje é o pessoal se apropriar indebitamente do nosso forró, da nossa música regional, apelidá-la de forró, né, com apelido e sobrenome forró eletrônico, forró piseiro, forró não sei o quê, e explorar a arte, né, que foi tão difundida, tão bem elaborada por Luiz Gonzaga, Marinês, o próprio Dominguinhos e tal, e transformar isso num apelo sexual, por exemplo, né? Dinheiro na mão e calcinha no chão, porra, coisa desse tipo, sabe? Isso me incomoda profundamente. Que se faça isso, porque se faz é porque há um público que absorve, que consome. Mas não diga que é forró, sabe? Não diga. E me incomoda também os órgãos públicos, né? Se apropriarem desse tipo de música para ganharem dinheiro, porque a gente sabe que os secretários, os prefeitos, né, ganham dinheiro com isso, né, tem sempre aquela cota, vou te contratar, mas um pedaço é meu, um pedaço é teu e tal, e leva isso para a criançada, para a juventude, para o adolescente, e isso faz um mal terrível na formação moral desse pessoal. Isso me incomoda. E sem falar que desenvolve pouco, né? Eu li há algumas semanas, talvez um mês ou um pouco mais, uma crítica de Zé Teles, ele que é um grande crítico, acho que talvez um dos maiores do país de música. Considero também. E ele falava exatamente sobre isso, né? Que a questão da sexualidade ela sempre esteve presente no forró, né? Mas de uma forma poética. Sutil, e que nos fazia refletir, nos fazia pensar sobre aquela letra. Sonhar. E que hoje em dia é muito escancarado, assim, né? E que, claro, por versões de música que se denominam um forró, que a gente sabe que não é, um outro estilo, e que vai evoluindo, e que tudo bem, isso vai do estilo musical, a música também tem esse processo de evolução, mas que, de fato, ela perdeu o caráter que ela tinha dessa coisa um pouco mais singela, dessa coisa um pouco mais poética. Matou, né? a pau, é exatamente isso aí, exatamente isso. Desvirtuamento do que deveria ser, né? Total desvirtuamento. Você é um grande defensor do forró, inclusive, para mim é uma satisfação grande estar recebendo o Chico, além do compositor que ele é, e para mim eu fico até um pouco tenso, porque Chico é um grande entrevistador, tinha um programa na Rádio Folha, o Forró Ai, e enfim, acompanhava também, curtia muito, e aí hoje tá aqui, com ele, eu fico até um pouco nervoso, mas enfim. Estou aqui com o maior prazer do mundo. E é um grande defensor porque levava e dava espaço para esses artistas, né?
Foi uma experiência bacana para você. Foi. O Forró Iai foi uma coisa muito legal da minha vida, que eu dei vazão a essa coisa de tentar, modestamente, mas tentar preservar, né, o que há de bom na nossa cultura, na nossa música regional. Tem muito de bom. E um dos objetivos do programa era exatamente isso, preservar, disseminar a nossa arte, a nossa cultura regional, tão desvalorizada, né? Mas é assim, a gente está aí tentando defender. Eu gosto muito de música, e aí gosto de ler, gosto de ouvir, me inteirar sobre isso, e uma crítica que eu sempre ouço é quanto, por exemplo, ao frevo, né? Que o frevo ele fica muito preso no recorte do carnaval ali. E mesmo a gente estando na terra do frevo, se você hoje quiser ouvir um frevo, hoje até tem, né, um espaço para isso e tudo mais, mas há pouco tempo não tinha. O forró mesmo genuíno, talvez esteja indo para esse recorte. Quando chega ali na festa junina, você ouve o mês inteiro de junho, o forró, o chachado, o baião, tudo que é atrelado ao regionalismo, mas na maior parte do ano você não tem esse contato com a música. Você não tem um espaço hoje que seja voltado exclusivamente para o forró, como tinha até há alguns anos, né? Com algumas casas que faziam shows voltados ali, todo fim de semana tinha. A Sala de Reboco tinha um espaço. Mas não tem talvez não tenha aquela propriedade, efervescência toda como teve há alguns anos. O frevo é irmão do forró nesse aspecto também, né? Toca só durante o mês de fevereiro do carnaval, quando deveria tocar música tão boa quanto o samba, o jazz, o bolero, o tango. Exatamente. Né? Você chega na Argentina, por Inclusive, exemplo... desculpa até cortar, artisticamente falando, tecnicamente falando, ele está nesse patamar do jazz, do blues, que é algo muito complexo de você reproduzir. Claro. Você chega na Argentina, você tem uma das opções de turismo, é você à noite passa a van lá recolhendo o pessoal para ir para as casas de show. Aqui veio uma vez um cara da França, um amigo meu, e disse: Chico, eu quero ir para um show de forró. Eu quero conhecer o forró. Isso era em setembro, outubro. Aí eu procurei aqui em Recife, não tinha porra nenhuma. Eu disse: vou para Caruaru. Vamos para Caruaru. Voltamos sem o cara conhecer forró. Quer dizer, não custa nada, né? Você ter uma programação que favorecesse esse tipo de difusão, de mostrar o que é que a gente tem de bom aqui. O frevo é a mesma coisa. O frevo só toca no carnaval. E muito pouco ainda. Muito pouco. E o forró ainda sofre essa coisa da mistura. Essa mutação, né? Ainda sofre. Quer dizer, no mês de junho, que deveria ser o mês do forró autêntico, tal, daquele tradicional, aí se mistura com breganejo, com forró piseiro, com forró não sei o quê, que não é forró, mas dizem que é. Desvirtuou completamente da essência dele, né? Sim, escapa totalmente. Não tem nem o cheiro. Pois é. E para você como defensor, como é que é ainda carregar essa bandeira? Olha, quem defende um tema como esse, tão querido para a gente, não se importa muito que ele esteja desvalorizado. Ao contrário, isso até estimula, né? Pô, tá caindo, tá se acabando, mas se eu, que sou um dos poucos que ainda defendem, me calar, ele acaba mais ligeiro ainda. A força é pouca, mas é o suficiente para dar coragem para a gente prosseguir, para a gente tentar, né, levar à frente essa defesa que a gente faz com muita dificuldade, é bem verdade, mas com todo o amor, com todo o carinho que o ritmo, que a coisa merece. E você pertence, inclusive, a um grupo que tem essa defesa, né? Entre, inclusive, os intérpretes das suas músicas, a gente pode destacar o próprio Marcel Melo, como você citou aqui várias vezes, Santana, Airá, a Nádia, enfim, existe um grupo muito grande e forte que atua não só aqui no estado, mas em todo o Nordeste, segurando essa bandeira de defesa do regionalismo, de defesa do forró. Mas a concorrência é desleal, sabe? O outro lado é muito forte do ponto de vista empresarial, financeiro, há uma estrutura muito pesada por trás, há o interesse dos governos, das prefeituras em priorizar, em prestigiar esse tipo de música, e isso vai de encontro aos interesses do forrozeiro tradicional. E que nada tem a ver com o público, porque aquilo que é de qualidade, independente do gosto musical que é oferecido ao público, o público acaba consumindo de alguma forma. É verdade. A prova é o forró bochote, modestamente, mas a prova é isso, né? Está há 20 anos, 22 anos aí, ainda hoje o povo gosta, consome. A gente fez uma tarde de autógrafo lá na Passadiço semana passada,
Muita gente foi, sabe, prestigiar. E é porque no dia de sábado à tarde não é o dia ideal para esse tipo de evento. Está todo mundo indo para o interior, para a praia, não sei por quê. Mas é assim, a vida é assim, a gente tem que se adequar aos tempos e tentar driblar essas dificuldades e ir em frente, seguir em frente. Você falou sobre Dominguinhos, Chico. Já teve algum outro artista que fez questão de fazer uma parceria com você, bateu na sua porta e falou assim, olha, tem uma música para você letrar para mim? Tem. Chico César, por exemplo, no disco anterior a esse, ou no 2 discos para trás. E que ele está aqui também nesse disco. Tá, nesse aí ele está cantando. E no outro eu fiz uma letra e ele viu e disse, Chico, não dê essa letra para ninguém, essa letra é minha, eu quero fazer a melodia e cantar. E assim foi, ele fez e cantou. E tem gente, muita gente que diz, mas rapaz, você fez o disco, não me chamou para cantar, meus amigos aqui de Recife mesmo. E eu fico quase que me sentindo na obrigação de convidar essas pessoas que não entraram nesse para entrar no próximo, né? O dever já de pensando gratidão. no trabalho. Pois é, rapaz. E todo disco que eu faço, esse é o derradeiro, eu não quero mais saber disso, mas aí começa a aparecer música nova e tal, não sei o quê. Pelo menos espero, estou enfurnado no A inspiração estúdio. começa a vir de novo. Pois é. Eu não faço nada, só faço isso. Né? Então... é dedicação integral. E isso é muita coisa, pode ter certeza. E o que é muito bacana, assim, Chico, de toda a tua história, tudo que a gente contou aqui, da tua trajetória artística muito recente, enfim, e que eu tenho certeza que talvez muita gente não saiba disso, e que talvez ouvindo um pouquinho se inspire em você. E é tão gratificante, bicho, você na sua solidão, né? Você com você fazendo as coisas, depois ver isso cantado, tocando no rádio, na televisão, ver uma pessoa cantando num bar, num restaurante, cantando uma música que você fez, que se você não tivesse feito, ela não existiria. Isso gratifica tanto o cara, pelo menos a mim. Eu fico super feliz quando acontece. É uma das marcas que a gente pode deixar no mundo, né? Pois é. Meus netos, eu tenho 3 netos, Bernardo, Leonardo e Vinícius. Cada um deles, quando nasce, eu faço um disquinho, mas é para consumo familiar, com 6 ou 8 músicas. Aí eu tenho que fazer a música e a letra, né, que eu não vou pedir a ninguém para... E aí tem lá também isso, quer dizer, quando eles forem grandes, hoje eles já curtem, tem o pequenininho, quando bota uma música chamada Chuva, ele se deleita, fica rindo e fica batendo palma. Isso é melhor do que um cachê bilionário, sabe? Ou você nadar, como eu disse antes, em rios de dinheiro. Sucesso para mim é isso aí. Chico, obrigado. Obrigado, digo eu, rapaz. Parabéns pelo podcast, né? Eu tenho que pode ser podcast também, pode ser bem regional. Eu tenho que ir me acostumando com essas modernagens de plataformas virtuais. Está tudo nas plataformas. Com esse estrangeirismo, né? Estrangeirismo, mas não abre mão disso, do físico, do cheiro, de pegar e botar no... Né? Obrigado a você, Everson, a Paulo, a Jackson. Prazer enorme, rapaz, estar aqui com você, desejar sucesso. Não precisa nem desejar, que eu já senti que eu tenho um faro bom. Eu tenho um feeling, um bom feeling. Sucesso vocês vão ter, porque o negócio é bacana aqui, tanto fisicamente como o clima que vocês emanam, né? De harmonia, de alegria. Muito feliz. Pois é, obrigado. A gente começou com o Forró Bochote 14, eu espero no 20 você está aqui trazendo pra gente, por favor, porque você já falou pra gente aqui que o sempre mais recente é o melhor trabalho. É o melhor, então, se esse aqui tá nessa qualidade, o 20 que vai estar lançando aqui, eu espero que... Mas eu quero ver no 15. Não, no 15 já está marcado, já estou falando 15, 16, 17, 18, 19, 20, nem se preocupe, vai estar aqui em todo. Chico, eu queria agradecer novamente a tua presença aqui e eu tenho certeza que algumas pessoas que vão ouvir esse episódio, que talvez estejam na mesma situação que você estava há 22 anos, pensando no que fazer quando aposentado e que encontrou um outro caminho, né? Um sonho que estava guardado e que ele virou uma realidade, eu tenho certeza que vai tocar muitas pessoas nesse sentido assim, pessoas que vão encontrar um sonho e que vão viver não do sucesso milionário, como você descreveu aqui, mas desse sucesso de poder deixar tua marca no mundo e saber que teus filhos, teus netos vão lá na frente olhar para trás e falar assim, foi meu avô, foi meu pai que fez isso aqui, isso aí não tem dinheiro que pague. Se uma só pessoa seguir esse exemplo e se dedicar à música, quando não tiver trabalhos a fazer, se aposentar, eu já me darei por satisfeito e acho que minha missão, nesse particular, foi cumprida. Maravilha. Abraço grande a vocês todos.
Obrigado. Obrigado. Nós que agradecemos a sua presença aqui. Lembrando que esse episódio está disponível no YouTube e também no Spotify. Até o próximo.